O que será que a guerra que está acontecendo agora entre Estados Unidos e Israel versus Irã pode ensinar para você sobre a sua carreira em tecnologia? Se você acha que eu tô pirando demais, nossa, como assim vou conectar essas duas coisas? Fica comigo até o final desse vídeo para você entender, beleza? Eu preparei um mapa mental aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Como material de apoio para esse vídeo. Se você quiser esse mapa mental, é só você responder o NPS que está aqui embaixo desse vídeo, tá? Responde ao NPS, seleciona o nome do conteúdo e aí vai chegar no e-mail que você cadastrar nesse formulário, tá? Bom, gente, o que é essa guerra, né, que está acontecendo entre Israel e Estados Unidos contra o Irã? Basicamente é um conflito ali travado pelos Estados Unidos e Israel, né, contra o Irã por motivos relacionados a uma negociação que os EU estavam realizando com o Irã, solicitando coisas como, olha só que coisas que os Estados Unidos estavam solicitando ao Irã. Eles queriam basicamente que o Irã abrisse mão, né, do seu programa nuclear, até para fins pacíficos ali e com fiscalização, no sentido de que assim, olha, não pode mais produzir arma nuclear de forma nenhuma. Ah, arma nuclear não, no caso, não pode mais produzir energia nuclear de forma nenhuma. Tá, mas e se eu quiser só para gerar energia? Não pode. Mas e se eu deixar você vir fiscalizar? Não pode também. Então, não podia fazer isso, tá? Queria que, se o Irã é, fosse usar algum tipo de energia nuclear, que fosse através de um convênio nuclear do Oriente Médio. Pessoal, de onde que eu tô tirando isso? Se você for entrar lá no Flow, no vídeo que o Vitor, né, o Igor lá do Flow faz junto com o Ricardo Marcelo, você vai ver ele comentando sobre isso, tá? Ele que os Estados Unidos criam basicamente essas coisas. Ó, não pode mais produzir energia nuclear de forma nenhuma. Se você quiser, tem que ser através de um convênio entre os Estados Unidos e todo o Oriente Médio. As pessoas vão comprar em um convênio. E o terceiro passo que eles queriam é abrir mão dos mísseis. Então, esses mísseis aí que se estendem de longo alcance, que alcançam aí milhares de quilômetros, não pode também, né? Então, poxa, o Irã falou, não, isso aqui não. E olha, talvez você vai achar aqui que pela minha fala eu estou apoiando um lado A ou B, mas você vai ver que não tem essa intenção, tá, de dizer quem está certo ou está errado, até porque eu sou uma pessoa comum, provavelmente como você, que não tem como ter todas as informações do que está por trás dos bastidores, enfim. Então, em nenhum momento eu vou defender a posição A ou B. Eu, particularmente, acho que os dois lados cometeram erros gravíssimos, tá? Mas, se você for olhar isso aqui que os Estados Unidos está pedindo, poxa, aí é minha opinião, né? Parece, como que eu posso dizer, demais. Você fala, cara, você não pode produzir energia nuclear, você vai ter que comprar de mim. O Irã, gente, é uma nação milenar. Eles, beleza, que tem ali vários problemas internos, né? Mas você falava assim, cara, você vai ter que só comprar de mim energia nuclear, parece ser um pouco demais, né? Então, essa é a minha visão. Não tô defendendo o lado A ou B, eu só tô interpretando o que estava acontecendo, né? E o que isso tem a ver com a sua carreira em tecnologia? Olha, eu entendo o seguinte: você tem que refletir. Você percebe há algum tempo pessoas na sua empresa insatisfeitas com você? Pessoas na sua empresa insatisfeitas com você podem ser a sua maior oportunidade de se desenvolver, tá? Então é fundamental você refletir sobre isso. Então, o que isso tem a ver? Se tem pessoas na sua empresa insatisfeitas com você, ou eventualmente você, supondo que você seja o dono da empresa, ou um líder, está insatisfeito ali com as pessoas que trabalham contigo, isso pode se assemelhar de alguma forma nesse conflito entre Irã e Estados Unidos contra Israel. Por quê? Porque Estados Unidos e Israel estão insatisfeitos com a postura do Irã. Isso é o quê? Uma oportunidade para que eles, opa, então vamos conversar e alinhar em termos que façam sentido? Então, reflita sobre isso. Segundo ponto aqui, ó, você vê risco de pessoas mais poderosas que você na empresa querem substituir sua responsabilidade sobre a gestão de transformações tecnológicas. Se está chegando nesse canal pela primeira vez, aqui eu falo para você conteúdos que vão ajudar você a se tornar e se manter como um gestor ou gestora de projeto de software altamente organizado, produtivo e realizado. Então, você, nessa jornada, vai se tornar menos vulnerável, por exemplo, a risco de ser substituído, né?
Mas você vai estar num contexto que, eventualmente, pessoas mais poderosas que você, a não ser que você seja o dono da empresa, mas aí tem o seu cliente também, que ele pode simplesmente não comprar mais de você se você entregar um mau serviço. Então, sempre vai ter esse risco de você perder oportunidades por baixa performance gerenciando o projeto de software. Então, essas pessoas querem substituir você? Se você é dono da empresa, seu cliente vai substituir pelo concorrente. Se você é um funcionário, o líder da empresa, que está num nível acima de você, vai te substituir porque você está performando mal. Então, esse é o caso, né? Os caras foram lá, mataram o Ayatollah e querem substituir o Ayatollah por um cara deles. No momento aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, eles não conseguiram, mas não vem ao caso, tá? Se eles vão fazer isso, vão conseguir ou não, mas é um contexto que acontece isso, você pode refletir sobre isso. O terceiro ponto é, você tem uma visão clara de quais devem ser as mudanças que você precisa realizar ou as mudanças de perspectiva que precisam ser criadas? Então vejam só, mudanças que você precisa realizar é que você já identificou, olha, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Agora, as mudanças de perspectiva, tá, que precisam ser criadas para que pessoas mais poderosas negociem com você, é o que? Olha, o seu cliente às vezes não está vendo valor no seu serviço, mas será que você está fazendo algo intencional para que isso mude? O seu líder não vê valor no seu trabalho, você está fazendo algo intencional? Pô, às vezes é pedir um feedback, às vezes é mostrar um indicador que ninguém está vendo, entende? Então, às vezes é mostrar, olha, eu estou gerando um benefício, eu não estou só entregando tecnicamente, ou eu estou entregando tecnicamente numa cadência gerenciada por indicadores claros que são mensurados, controlados e aprimorados continuamente. Então, será que você está realizando essas transformações, ou pelo menos fazendo com que a perspectiva fique clara sobre isso? Porque um ponto muito importante é compreender que não basta você nunca, tá? Nunca vai bastar você apenas gerar resultado. Você precisa mostrar que está gerando resultado. E se você gerencia projetos de tecnologia, existe método, processo, passo a passo, tecnologia, regras e inteligência artificial que pode aprimorar esse seu processo. Você simplesmente, mas eu gero resultado há tanto tempo, como que as pessoas não veem? Não vai ver. Se você não mostra por A mais B claramente, periodicamente, de preferência uma vez por semana, que você está performando bem, a chance de você ser visto como uma empresa, se você é dono da empresa, ou como um profissional, seja o nível que for, que não gera valor só porque você não está mostrando, apesar de estar gerando, é muito grande, tá bom? Então esse é o contexto, digamos assim, desse conteúdo. O segundo ponto, a gente já vai para os benefícios, né? Então vamos lá. Percepção de pessoas insatisfeitas. Olha, qual que é o benefício? Você ter pessoas vendo uma certa insatisfação aí no seu trabalho. É que pessoas insatisfeitas são oportunidades de melhoria. Outro ponto é que, para você ser melhor amanhã do que hoje, é necessário saber o que melhorar. Não tem coisa pior do que uma falsa zona de conforto. Ou seja, você trabalha, acha que está tudo bem, mas na prática não está, e é simplesmente você que não consegue ver isso. Tá? Então, é bom, eventualmente, ter pessoas insatisfeitas com o seu trabalho, porque pode ser uma questão de ações que precisam de fato mudar, ou simplesmente uma perspectiva que está desalinhado ali com o que é a realidade, tá bom? Outro ponto é pessoas mais poderosas querendo substituir você. O que acontece aqui? Se você ainda não é preparado, nem quer se esforçar para isso, deixe para alguém que é, cara. Então a pessoa é mais poderosa do que você, ela quer te substituir. Aí lembrando, pode ser o seu líder, pode ser o seu cliente. Você não é preparado, mas você também não quer ser, cansei disso, quero fazer outra coisa, ou acho que tá tudo bem, então se a pessoa não tá satisfeita, ela que se lasque, deixa alguém mais preparado assumir, tá? Isso pode ser um grande benefício para você, que vai seguir o seu rumo, vai fazer outra coisa, ou para essa outra pessoa que já está preparada e vai poder gerar resultado, e o contexto sempre precisa de pessoas cada vez melhores, tá? Então isso é um benefício muito grande. E outro ponto é, se você quer se preparar, indique essa intenção e faça acontecer. Indique essa intenção como? Poxa, converse com as pessoas, mapeie as lacunas especificamente, vá atrás, leia livros, faça cursos, converse com pessoas que têm mais conhecimento que você, deixe a sua dúvida aqui no comentário, responde aí o NPS, diga o que você quer saber que eu vou fazer um conteúdo especificamente para você. Entra na escola da gestão de software que eu vou te mostrar no final o caminho. Existem várias formas de você se preparar se você abre o olho para isso. Tá? Hoje em dia, na era da informação, isso é o que tem de mais fácil, de mais nítido para você fazer. O que você precisa é tomar uma decisão, por exemplo, eventualmente,
de um fator externo, tá? Então, por exemplo, pô, o Irã viu lá que os caras estavam insatisfeitos. Então, será que ele de fato quis mudar? Os Estados Unidos viu que os caras estavam fazendo diferente do que eles queriam. Será que eles de fato foram lá, não, vamos fazer acontecer, não vou enrijecer tanto, entende? Então, os dois lados faltaram uma capacidade de negociação e acabou gerando problema para todo mundo, né? Então, se eventualmente você não flexibiliza o que precisa ser feito, você e o seu líder, ou você e o seu cliente, vai gerar problema para todo mundo que é envolvido indiretamente ou até diretamente nessa relação, tá? Como está acontecendo com esses 3 países aí que estão em guerra, tá bom? Então o benefício é isso, né? Se você quer mudar, vá lá e mude de fato. Se você não quer, deixe alguém que pode criar essa mudança, que pode gerar essa melhoria, executar isso de uma vez por todas, tá? E outro ponto é mudanças em ações ou perspectivas. Ações, como você tem anteriormente, é um bom caminho. Você sabe onde você precisa melhorar, você vai lá e faz acontecer. Agora, a perspectiva é uma questão de gestão da comunicação, ou seja, você vai ali preparar uma abordagem de comunicação que vai indicar quais informações serão geradas, coletadas, armazenadas e distribuídas para atender as necessidades das partes interessadas no seu projeto. E se é uma questão apenas de perspectiva, olha, a gente está entregando aqui tantos story points por sprint, ou esse aqui é o impacto qualitativo ou quantitativo das minhas entregas aí nos últimos tantos meses, entende? Então, você precisa demonstrar essa perspectiva sua, por exemplo, se você tem convicção que você está indo bem, para provar por A mais B que você está indo bem, ou eventualmente acessar a perspectiva do outro. Eu me lembro nitidamente uma vez que teve um Go Live, né, de um projeto, e aí teve ali alguns problemas, a gente fez o Go Live, demorou 4 horas para estabilizar a nova versão, e o pessoal internamente da nossa equipe tava, nossa, foi um sucesso e tal, tudo bem, já passei por coisas muito piores. Aí eu peguei e fui falar com o cliente. Falei, olha, aparentemente a gente fez o Go Live, deu uns probleminhas no começo, mas ficou tudo bem. O cara falou, mas é o momento errado para fazer esse tipo de colocação, porque a gente tá aqui no final do dia, não sentiu ainda todo o volume da operação, amanhã a gente vai ter uma visão melhor. E esse Go Live, apesar de ter gerado 4 horas aí de instabilidade, gerou um extremo estresse aqui. Eu vi o gerente da área ficando de pé, furioso, querendo rollback, entende? Então, assim, ele tem uma outra perspectiva sobre o que aconteceu. Diferente de você ali que está atrás de um computador, cada um num lugar, vendo ali problemas pipocarem pontualmente. Então, você acessar a perspectiva do outro para ter um choque de realidade ou eventualmente entender que isso é diferente e tem um valor, especialmente se é o cliente, especialmente se aconteceu num contexto que estava inacessível para você, é muito importante, tá? Então, sempre que você puder, acesse a perspectiva do outro para se beneficiar disso, beleza? Então agora você teve uma visão dos benefícios desse tipo de divergência acontecendo, tá? Dentro do seu contexto profissional. Agora, como que você vai resolver isso? Olha, mudança de satisfação. Reflita quais indicadores são usados para medir o desempenho do seu portfólio de projetos e operações de suporte, supondo que isso seja o caso. Você precisa de indicadores, gente. Olha, indicadores básicos, poxa, throughput index, Story Point Index, índice de entrega de benefícios, são todos indicadores que, se você olhar um outro vídeo meu aqui no YouTube sobre como automatizar os indicadores dos seus projetos de tecnologia, eu mostro como que você pode fazer isso com um agente de inteligência artificial e mostro ali o método, tá? Então, insatisfação, para que não fique uma coisa apenas qualitativa ali, imprecisa, começa a gerenciar com indicadores, beleza? Pessoas mais poderosas querendo se substituir. É aquela questão. Existem conversas focadas em acolher, processar, implementar e revisar feedbacks. Se você não faz isso, se você não faz uma conversa focada em acolher o feedback, olha como é que tá. Eu estou mostrando esses indicadores. Às vezes você está mostrando indicadores, mas tá suficiente para você? Ou você quer mudar? Ou você discorda desse método de cálculo? Né? Como é que tá? Aí você recebe o feedback, você processa e implementa o que for factível, derivado dessa negociação, e aí você revisa, olha, melhorou ou não, entende? Então, essa via de mão dupla, com sinceridade, com especificidade e objetividade, é fundamental para que tenha esse alinhamento. Não é só porque ele é mais poderoso, então ele pode me prejudicar. Não, é para que a relação de fato cumpra o seu propósito.
Entendeu? A questão de quem é mais poderoso, quem pode demitir quem. Então, o líder demite o liderado, ou o cliente demite o fornecedor. Isso é o de menos, né? A empresa, os projetos de tecnologia, as transformações tecnológicas, elas servem para um fim, que é inclusive o fim que eu sempre faço questão de mencionar aqui no canal, que é o quê? Transformar a sociedade em uma sociedade melhor através de melhores práticas de gestão e projetos de tecnologia. Se esse fim não está sendo cumprido, significa que essa relação, em algum momento, está falhando. Essa relação em, olha, estou gerando resultado, a minha perspectiva sobre o resultado ser bom não é essa, e aí, como é que tá para você? Né? Então, é importante olhar para isso, ajustar e aprimorar continuamente. Outro ponto é mudanças em ações e perspectivas. Então, o que você está fazendo para melhorar, adquirir mais conhecimento e se tornar um gestor de projeto de software melhor? Olha, pensa com sinceridade sobre isso. Se você não está fazendo o que você tem de melhor para fazer, se você está vendo as coisas irem mal, um risco de você eventualmente perder o seu cargo, de você perder o seu cliente, de você gerar uma satisfação insustentável no longo prazo, é muito grande, tá? Você pode mudar isso. E o caminho eu vou mostrar aqui para você, beleza? Como que é o caminho? Olha, entenda o seguinte, antes da gente ir para os finalmente, tá? A guerra do Irã, ela é uma grande guerra de narrativas, tá? De lados que se contrapõem, mas que ambos estão insatisfeitos com as suas posições. Então, o Irã diz que os Estados Unidos é vilão, os Estados Unidos diz que o Irã é vilão, como eu falei, olha, eu acho que os Estados Unidos exagerou um pouco ali nas medidas, mas o Irã também pisou na bola, cara. Pô, a maior potência do mundo militar tá aí falando que você precisa ser diferente. Meu, vai lá e negocia com os caras. Falaram que eles estavam negociando e eles atacaram, enfim. Você não tem como saber a realidade nunca, né? Mas foi um problema de negociação dos dois lados. Então é uma guerra de narrativas que isso eventualmente pode acontecer, tá? Dentro da sua empresa. Então, você dentro da sua empresa, veja só, você dentro da sua empresa pode entrar nisso, numa guerra de narrativas. Mas existe um caminho, tá? Quer mudar esse caminho? Venha estudar conosco na Escola da Gestão de Software. Porque na Escola da Gestão de Software você vai dominar gestão de software, que é a evolução da gestão ágil, tá? Inteligência artificial e inteligência emocional. Se você quer começar agora a transformar a sua carreira como gestor de tecnologia na Escola da Gestão de Software, acessa aí agostinhoriz.com.br/escola e assista lá uma aula gratuita mostrando o passo a passo de como você pode começar agora a transformar a sua carreira e evitar problemas desse tipo aqui e se tornar um gestor de projetos de tecnologia fora da média. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se você quer mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal. E se você quer esse mapa mental, responde o NPS aqui embaixo, que aí você vai receber aí no seu e-mail. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.